Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E para hoje, vamos estar fazendo uma mimosinha, uma pinturinha em pano de prato. Então aqui eu já estou passando o desenho para o pano de prato com papel carbono e fui fazendo aí o desenho, cobrindo todas as partes aí. Depois eu vim com o verde folha para fazer o chão. Aí eu vou pintando como se estivesse varrendo. Vai pintando reto. Junto da vaquinha, vai colocando um pouco mais forte e quando vai separando, vai passando mais para baixo, você vai aliviando a pressão na mão para ficar mais clarinho. Aí é só ir contornando a vaca com bastante tinta no pincel e vai puxando para fora, como se estivesse varrendo mesmo, tirando o excesso de tinta para ficar mais fraco e também não manchar. Aí depois de ter terminado aí a partezinha do chão, com o verde folha, eu venho com o verde abacate. Mas acredito que não precisaria, só o verde musgo mesmo, né, para fazer a sombra melhor. Mas eu quis usar um pouquinho também do verde abacate. Aí eu fui aí contornando e dando uma espalhadinha. Agora eu venho com o verde musgo, só contornando mesmo a nossa mimosinha. Contornando e espalhando um pouquinho para não ficar marcado. Aí eu passei o verde musgo, né, contornei aí bonitinho. Eu usei o verde folha, o verde abacate e o verde musgo aí para fazer o chão. Logo após, eu fiz uma misturinha do azul celeste com o branco, vai ficar esse azulzinho aí clarinho. E fui fazendo aí o fundo da nossa vaquinha. E esse pano de prato que eu estou usando, ele é enrugadinho, então a qualidade não fica das melhores assim. Mas com o pano liso, ficaria ótimo. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e não é inscrito ainda, já aproveita e se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de quando lançarmos vídeos novos e compartilhe. Também temos outros vídeos de pinturinha aqui no canal. Vou deixar aqui nos comentários o link deles também. Também temos algumas artes em biscuit, se você gosta de artes, né? Dentre outros vídeos também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui sugestões também para que possamos trazer aqui no nosso canal e também estar nos motivando também a estar postando mais vídeos para vocês. Depois de ter feito aí, né, o sombreamento, esfumadinho direitinho, aí eu usei um pouquinho mais do azul celeste para sombrear aí a nossa vaquinha. Aí eu fui contornando ela e esfumando, fazendo aí movimentos circulares, movimentos de vai e vem.
Então fui aí aplicando, contornando a nossa vaquinha e esfumando. Só que eu achei que ficou meio escuro, então eu passei um pouco mais do branco e fui esfumando. E fiz assim também por toda a vaquinha. Fui contornando. Em algumas partes ficava muito escuro, eu vinha corrigindo com um pouquinho mais de branco. Já com o pincel meio sujo de azul. Depois de ter aplicado, eu venho com a cor amarelo pele aproximadamente. Porque eu fiz a misturinha. Como eu não tinha um amarelo pele, então eu usei um pouco de marrom com branco. E o marrom também foi uma misturinha que eu fiz. Aí eu fui aplicando aí a nossa cor aí na nossa vaquinha com um pincelzinho maior. Aí depois de ter aplicado com um pincelzinho maior aí na parte mais clara aí da nossa vaquinha, eu fui com um pincelzinho menor, aplicando aí nas partezinhas perto do focinho ou aí nas manchinhas para ficar mais uniforme. Porque com o pincel grande ele não tava cobrindo muito pano. Aí eu fui com um pincelzinho mais pequeno e fui aí esfumando para ficar bem uniforme. Aí na parte aí que eu usei o pincel mais pequeno para espalhar mais tinta e uniformizar um pouco mais, eu não fumei porque o vídeo já está muito grande. Então, depois de ter feito aí a parte da cara da nossa vaquinha, eu venho com um pincelzinho menor, o mesmo que eu uniformizei, passei mais tinta aí na cara da nossa vaquinha e fui fazendo sombreamento. Eu coloquei um pouquinho mais do marrom, no mesmo tom aí que eu fiz a cara da nossa vaquinha, e fui contornando ela. Aí perto das manchinhas, na lateral aí do rosto, ou na partezinha ali do pescoço dela também, onde tá o cachecol. Aí eu fui fazendo o sombreamento. E sempre esfumando, para não ficar nada manchado, marcado. Aí eu já comecei a fazer logo também o corpinho. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a nossa vaquinha. Fui aplicando com um pincelzinho maior para adiantar um pouco mais. E depois eu vim com um pincel pequeno aí, esfumando e aplicando um pouco mais de tinta, para ficar uniforme aí e não ficar partes brancas aí no nosso pano. E então depois que eu terminei o corpinho, eu fiz a mesma misturinha. Coloquei um pouquinho de marrom, né, ali no nosso amarelo pele. E fui contornando a vaquinha, fazendo sombreamento. Fui sombreando aí a parte do cachecol. E também ao redor das manchinhas dela também. Depois eu venho com o branco para dar uma iluminada mais aí na nossa vaquinha. Ali fui passando a parte ali da testa, ali entre os olhos, né, nas bochechinhas dela também.
e também alguns pontos aí do corpinho da nossa vaquinha. Depois de ter terminado o corpinho da nossa vaquinha, a gente vem então com o marrom, aplicando aí nas manchinhas da nossa mimosinha. Eu fui aplicando aí com cuidado para não cobrir os olhos da nossa vaquinha. Fui já tentando fazer aí contorno, mas depois eu venho com um pincelzinho menor para ajeitar aí. Fui aplicando e esfumando. Aí depois eu vim com branco também para dar uma clareadinha também a mais. Este marrom que eu estou usando foi a misturinha que eu fiz, usando cenoura e o verde abacate. Aí deu esta cor aí, eu fui misturando até chegar a um tom assim que eu queria. Aí eu vim com um pincelzinho menor para aplicar um pouco mais de tinta e detalhar um pouquinho, porque algumas partes do pincelzinho grande pode acabar manchando, né? Então eu fui com um pincelzinho aí menor mesmo. Mas já fui fazendo aí o contorninho também. Aí eu já vim pra parte, né, do corpinho. E logo após, né, eu já venho passando o branco para dar uma clareada aí também na parte das manchinhas aí, para ficar mais bonito, né? Uma iluminadinha a mais. E fiz isso também nas manchinhas. Depois de ter feito aí o corpinho todo dela, aí eu venho pro rabinho dela também, usando o mesmo marrom. Depois de ter feito o rabinho, eu venho com um pouquinho de marrom aí, puxando pra cima, simulando os pelinhos. Aí depois eu venho com o mesmo marrom que eu pintei as manchinhas, vou aplicando também na orelha, nas orelhinhas dela. Aí depois eu venho com o mesmo tom que a gente usou pro corpinho da vaquinha e vou aplicando aí um pouco nas orelhas, pra simular um pouco de luz, né? Aí, com o mesmo tom, eu venho também aplicando no chifrinho da nossa vaquinha. E depois eu misturo um pouquinho de marrom com o mesmo tom aí e vou fazendo o sombreamento também. Este marrom aí eu só escureci um pouquinho do amarelo pele, dessa cor aí que eu fiz.
E depois eu só vim com um pouquinho de branco também, para dar um pouco mais de luz. Logo após, eu vim para as patas da vaquinha, usando marrom. Este marrom aí também foi uma misturinha. Eu usei o vermelho tomate, o verde musgo e o amarelo ouro, até chegar no tom aí que eu queria. E como eu passei um pouquinho do verde, eu fui com cuidado aí desenhando, meio que redesenhando, né, no caso, porque sumiu um pouco, né, o desenho aí da patinha da nossa vaquinha. Aí eu fui com cuidado aí, pintando a pata da nossa vaquinha. E depois eu uso outro tom, o amarelo mesmo, para dar uma luminosidade aí nas patinhas também, ponto de luz. Logo vocês vão ver também. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da nossa mimosinha? Deixe aí nos comentários. Vocês gostam de ver mais pinturinhas de frutas ou de animais? Já deixe aí sugestões aí no nosso canal pra gente estar trazendo aqui pra vocês. E depois de ter terminado aí as patinhas da frente, eu vim para as patinhas de trás, usando aí o mesmo marrom. Depois eu escureci um pouco mais com o preto, fui usando o preto aí, na parte aí de baixo, né, no solado. E eu mantive mais a cor também das patinhas da frente. Eu usei o mesmo tom aí pra fazer a lateral do casco e da pata da nossa vaquinha. E nessa parte aí que eu vou iluminar agora, com o mesmo tom aí que eu fiz o corpo da vaquinha. Aí eu vou passando aí nas patas, né, para dar uma iluminada, os pontinhos de luz aí. E depois com o preto eu fui fazendo mais alguns risquinhos no rabinho da nossa vaquinha. E agora, com uma outra misturinha que eu fiz simulando pêssego, eu vou aplicando aí no focinho dela e nas orelhinhas também. Eu usei o cenoura, o vermelho e o branco para fazer esse tom. Só que eu achei aí que ficou um pouco escuro. Aí eu fui passando um pouquinho mais de branco na nossa misturinha e fui aplicando. Aí com outra parte aí mais escurinha, eu fui fazendo a sombra da nossa vaquinha também. Aí eu fui contornando. E depois eu vou esfumando de novo. E aplicando também um pouquinho mais de branco aí no focinho dela, também iluminando. Que eu achei que ficou muito escuro. Aí eu vim aplicando aqui na orelha da nossa vaquinha.
Aí eu dei uma leve escurecidinha aí na tinta para fazer aí a sombra na orelha também. E vim com um pouquinho de branco, iluminando um pouquinho aí a parte de baixo da orelha. E aí na parte do focinho eu fui escurecendo o mesmo tom que a gente está usando para fazer a orelha. Eu fui escurecendo um pouco mais e fui aí aplicando o focinho da nossa vaquinha, até chegar uma cor assim que eu queria. Aí eu fui aplicando aí, esfumando até ficar bom. Aí eu achei que ficou muito rosa. Aí eu venho com um pouco de preto aí aplicando, até que ficou bom. Depois eu venho com o branco novamente para passar ali no focinho também da nossa vaca de novo, para dar mais pontos de luz. E vamos agora para o olho. Com um pincelzinho fino, eu venho aplicando branco aqui no olho da nossa vaquinha. Com cuidado para não passar para o outro lado. Aí na hora que eu estava passando o branco, eu deixei escapulir um pouquinho para a parte da íris. Mas não tinha problema, porque como eu ia passar um outro tom aí, que é o marrom, aí não tinha problema. Aí eu fui passando marrom, mas estava muito escuro ainda, aí eu apliquei um pouco mais de branco na misturinha e fui passando no olho da nossa vaquinha. O marrom também eu deixei aí passar um pouquinho, né, pra parte da pupila, porque não tinha problema, já que eu ia usar o preto. E o pincel que eu estou usando, ele não é muito fino. Aí eu fiz aí um marronzinho claro aí no olho. Aí quando era preciso, eu colocava mais um pouquinho de branco, para não ficar escuro. Como nessa parte eu já estava passando um pouquinho mais do branco, para iluminar um pouco mais. E agora com o preto, eu vou fazendo aí a parte da pupila, com muito cuidado para não passar pro lado da manchinha ou acabar misturando com as outras partes das cores, né? O branquinho e o marronzinho aí que eu fiz a íris do olho. Aí depois que a tinta aí preta secar, aí eu faço os pontinhos de luz aí no olho. Depois de ter terminado aí a parte preta aí do olho, né, a pupila, eu venho fazendo a sobrancelha da nossa vaquinha.
Aí eu fui aplicando também um pouquinho mais de branco para ficar mais claro. Assim vai ser nossa vaquinha. E agora aqui na touca da nossa vaquinha, eu vou usando a tinta metálica vermelho fogo. E vou aplicando aí com um pincelzinho maior na boina toda. Depois eu venho agora com o vermelho tomate, fazendo um pouquinho de sombreamento aí. E agora, com o vermelho vivo, eu vou fazendo aí o cachecol da nossa vaquinha. Agora, com o vermelho metálico, mesmo que eu usei para fazer ali a boina, eu vou fazendo uns risquinhos aí no cachecol. E agora, com o púrpura, eu vou fazendo aqui um sombreamento no cachecolzinho dela e depois na touca também. Aí, continuando com o púrpura, eu vou fazendo aí as marcações da dobrinha da touca também. Eu vou dando mais também uma sombreada também.
E agora vamos para essa parte aqui do pompom, né? Essa partezinha branca e fofinha do nosso gorrinho. Vou passando aqui o branco. Vou fazendo a mesma técnica que eu tava usando, venho com um pincel mais grandinho e depois uso o pequeno, para dar uma uniformizada e aplicar mais tinta onde precisar. Porque como esse pano é meio enrugado, aí a tinta ela não fica uniformizada aí no pano, né? Então eu tenho que usar um outro pincel também, dando uma esfumadinha a mais também. E agora aqui com o cinza, uma misturinha que eu fiz usando o preto e o branco. E eu usei também um pouquinho do azul turquesa, só um pouquinho mesmo. E fui aplicando aí no gorrinho, fazendo a sombra. E agora vamos fazer um pontinho de luz aí nos olhos da nossa vaquinha. Com a ponta do cabo do pincel, eu apliquei aí o branco e fui passando aí no olhinho dela. Usei um pincelzinho mais grande e um pincelzinho também mais pequeno. E agora, voltando com o branco, eu vou retocando aí os pontos de luz da nossa vaquinha. Fui aí passando nas patinhas dela e espalhando aí, para realçar um pouquinho mais ela. Aí eu venho passando mais um pouquinho de novo no focinho e nas orelhinhas dela também. E também um pouco aí na cara dela. E agora para as bochechinhas dela, né? Vamos colocar aí um blushzinho nela. Eu vou estar usando aí uma misturinha aí do vermelho com branco,
com um pouquinho de laranja. Quase fazendo aí a cor também que a gente usou no focinho e nas orelhas, só que aí eu deixei um pouquinho mais rosada. E somente com a sujeirinha do pincel fui aplicando aí a tinta. Eu pegava a tinta, tirava o excesso em um paninho e ia aplicando aí e esfumando, para não correr o risco de manchar. E agora com o preto eu vou dando leves marcadinhas aqui nas patinhas dela. E foi isso, pessoal! Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, compartilhar e comentar aí o que você achou. E comente sugestões também para trazermos vídeos novos aqui no canal. Até a próxima, um beijão no coração e tchau, tchau!